Ok. Não. Um momentinho, pessoal. Peraí que travou um pouco a tela, agora apareceu, né? Espero que vocês estejam vendo. Então, mais uma vez, aí estão todos bem-vindos. Esperamos que agora consigamos driblar essas eventuais situações. Aqui está pedindo para aceitar a Adriana. Daqui a pouco acho que ela já deve estar entrando, a Adriana. O André está vindo aqui para nos auxiliar, viu? Bom, pessoal, nós estávamos então comentando que o tema de Abacuque ele é muito importante, tanto para o contexto judaico quanto para o contexto cristão, né? E nós paramos nesta primeira tela mencionando que Abacuque ele tem uma proeminência tanto na tradição judaica, por exemplo, no Talmud babilônico, no Tratado Makot 23b e 24a, quanto no Novo Testamento, particularmente em 3 livros bíblicos, 2 deles que possuem uma autoria atribuída ao apóstolo Paulo, Romanos e Gálatas, e o outro que é a Epístola aos Hebreus, cuja autoria nos é desconhecida. Então, Romanos 1:17, Gálatas capítulo 13, versículo 11, e Hebreus 10:38, que vocês veem aí na parte de baixo do slide, são textos que citam a expressão de Abacuque, mas o justo viverá pela fidelidade. Só que Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele vai citar o termo hebraico emuná, fé ou fidelidade, sobretudo fidelidade, na minha percepção, ele vai verter pelo grego pistis. E pistis tem aquele sentido, digamos, com tanto quanto amplo, de fé ou fidelidade também. E esse tema será de absoluta importância para a fé cristã, quando é dito que o justo ele é justificado pela sua fé. No caso do Novo Testamento, a pessoa é justificada pela sua fé em Jesus Cristo. No caso do Velho Testamento, em Abacuque 2:4, fala-se sobre a ideia de que o justo, isto é, o judeu que vive no contexto do final do 7º século antes de Cristo, até meados mais ou menos do 6º século, vamos ver daqui a pouco as questões da data, né? Ele é uma pessoa que viverá pela sua fidelidade a Yahvé, ao Senhor, aos seus preceitos, à Torá e assim por diante. Então, Paulo pega esse texto de Abacuque e o ressignifica, o reinterpreta à luz do contexto cristão. Mas eu só fiz questão de mostrar isso para vocês para que nós entendamos como este diminuto livro bíblico ele tem exercido uma profunda influência, sobretudo em 2 importantíssimas religiões, que são a religião judaica e a religião cristã. Pois bem, mas continuando aqui no nosso ponto, aqui na seta, então, eu grifei aqui de vermelhinho, né, a importância de Abacuque, especialmente o seu preceito, mas o justo viverá por sua fidelidade, que é reinterpretado como fé em 3 textos importantes ali da literatura cristã neotestamentária. Depois eu quero agora dar algumas breves palavras aqui para vocês, com vocês, acerca do texto de Abacuque, o texto em si, o texto em que ele é escrito ou por meio do qual nos chegou. Então a gente percebe aqui nesse slide que o texto hebraico mais antigo que pelo menos chegou ao nosso conhecimento do profeta Habacuque, ele data do 2º século depois de Cristo. Ele existe de forma fragmentária, ele não está completo, e ele faz parte de um chamado rolo ou manuscrito dos 12 profetas, ao qual nos referimos agora há pouco, e que começa ali em Oséias, na Bíblia hebraica, e termina no livro de Malaquias, os chamados 12 profetas menores. Só que esse termo menores, pessoal, ele não vem de um contexto judaico. Atribui-se a Agostinho de Hipona a autoria por fazer essa divisão entre profetas maiores, por exemplo, citando Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e assim por diante, e os 12 menores, em razão do seu diminuto conteúdo literário profético, portanto, dentre eles estaria, nesse caso, o profeta Abacuque, de Oséias até Malaquias. E aí,
Esse manuscrito ele foi encontrado ali em meados ali da década de 50 do século anterior, 1955, por um beduíno no Wadi Murabat, ali na região do deserto da Judeia. E ele vai conter apenas fragmentos de Abacuque. Por exemplo, Abacuque capítulo 1, versículo 3 a 2, 11, e Abacuque 2, 18 até 3, 19, lembrando que o capítulo 3 de Abacuque, ele traz aquele maravilhoso salmo, ou uma oração sálmica, como eu a denomino. E aí nós temos um pequeno fragmento aqui, que eu vou colocar para vocês, de uma obra que vocês podem depois pesquisar, a referência está aí, aparece um artigo em francês, o Rolo dos 12 Profetas, e que ele é compilado, organizado por Milik, e que aparece ali na obra em inglês, Descobertas do Deserto da Judeia 2, nas grutas ou cavernas de Murabat, tá? De 1961, a página 199, nós vemos ali um trechinho fragmentário, reconstruído, claro, do profeta Abacuque. À medida em que nós caminhamos, nós temos algumas outras questões relacionadas ao livro de Abacuque. E essas questões são particularmente interessantes porque envolvem dificuldades relacionadas ao texto massorético de Abacuque, o texto hebraico de tradição massorética. Nós temos 4 situações principais que têm dificultado a tradução por parte dos biblistas e outros. Talvez isso envolva a fala da Suzana, bem no início do nosso link anterior, quando ela fala que é um livro que muitas vezes é mal traduzido e tal. Eu espero que isso não se aplique a mim. Se aplicar, o erro é totalmente meu, não é da Suzana, viu? É totalmente meu. Mas eu peguei um caso muitíssimo curioso, dentre vários, tem muitos casos linguísticos, muitas questões linguísticas absolutamente curiosas aqui em Abacuque. Mas vamos lá. Quais são essas principais dificuldades? A primeira delas é esta. Existem vários versículos nos 3 pequenos, curtos capítulos de Abacuque que possuem uma redação que é particularmente difícil. Eu citei alguns deles aqui, mas eu peguei um exemplo que me pareceu absolutamente peculiar e que é citado por um importante hebraísta alemão, e nós vamos ver agora em conjunto, que é essa expressão aqui, Shevuot Matot Omer, que essa expressão, para vocês terem uma ideia, o hebraísta alemão chamado Franz Delitzsch, no contexto do século XIX, já naquela época, ele disse que Abacuque 3:9 havia recebido 100 traduções diferentes. Olha que coisa interessante. As referências, pessoal, só de novo colocando uma observação para vocês, todas essas referências a esses textos estão no meu comentário de Abacuque, tá? Então, no final, eu não darei uma bibliografia. A bibliografia vocês encontrarão com muito mais detalhes, aí maiores detalhes, no próprio comentário de Abacuque que eu escrevi, tá? Então, essa expressão, Shevuot Matot Omer, que eu devo ter traduzido como juramentadas estão as flechas ou setas com uma palavra, né? Então, a ideia é que quando Yahvé ele é descrito em termos teofânicos como vindo galopando e com 2 servas, uma à direita e à sua esquerda, a febre e a peste, é como se ele estivesse lançando flechas para ferir os inimigos de Judá. E logo, logo nós vamos entrar nesse contexto, tá? Estou adiantando algumas coisas, mas daqui a pouco a gente vai explicar melhor esse ponto. Então, a ideia é que quando Deus lança as flechas, as setas, matot, elas recebem um juramento de atingir o alvo. Qual é o alvo? São os neobabilônios, são os caldeus capitaneados por Nabucodonosor. Então, eu achei que essa tradução que eu dei, dentre as 100 que existiam, pelo menos na época de Delitzsch, no contexto do século XIX, seria razoavelmente adequada ao contexto abacuquiano. Mas, além disso, nós temos a presença de vários rapax legomenon, essa expressãozinha feia, né, que quer dizer algo que é dito uma única vez e, portanto, aplica-se a palavras ou expressões que são raras no texto bíblico. E para ajudar, né, pessoal, os estudiosos de Abacuque, para não dizer muitas vezes da Bíblia, eles concordam em discordar entre si, se me permitem esse trocadilho. Então, há estudiosos que dizem que Abacuque tem 4 rapax legomena, 4 termos ou expressões raras. Outros
15. Olha só, já quadruplicou. Outros ainda 32. Então, os estudiosos, de fato, não chegam ao consenso quanto à raiz exata, a origem exata de vários termos em Abacuque. No mínimo 4, no máximo, pelo menos até onde eu pude catalogar, 32. Um terceiro elemento interessante é a existência também de alguns probleminhas gramaticais. Por exemplo, a ausência de um pronome ou de um substantivo em Abacuque 1,5 e 2,4. Então, quando é dito lá em Abacuque 2,4 que a sua alma não é reta nele, nós não sabemos especificamente sobre quem o texto está falando. Ele está falando de Nabucodonosor, ele está falando dos caldeus, mas no singular, vendo-os como único exército, uma única uma unidade, uma metonímia para toda a Babilônia. Quer dizer, quem são os indivíduos, o pronome, o substantivo, os elementos aos quais Abacuque 1,5 e 2,4 se referem. Entre outros elementos, tá, pessoal? Eu estou dando um super resumo aqui na minha fala. E, por fim, um outro problema também verificado envolve a controvérsia em torno do capítulo 3 do livro, que é uma das questões mais problemáticas. Eu só vou adiantar por enquanto, e daqui a pouco, havendo tempo, eu retomarei esse ponto. Muitos estudiosos, eles dirão, e isso mais uma vez é bem controverso, que o capítulo 3 não pertencia originalmente ao livro de Habacuque, mas apenas os capítulos 1 e 2. Porque ele é escrito em poesia, ele tem outro tipo de linguagem, ele tem uma característica sálmica, enquanto que os capítulos 1 e 2 abordam mais uma narrativa profética, e, portanto, eu estou sendo super resumido, não teria sido um único autor que escreveu os 3 capítulos de Abacuque. E aqui é só para situar a problemática bem geral, as principais dificuldades para se estudar o livro do profeta Abacuque. Bem, mas, além disso, aqui nós temos depois a estrutura do livro, que será importante para aquilo que eu mencionarei logo em seguida, que envolve o conceito de teodiceia ou teodiceia dialógica, né? Quando eu analiso esse texto de Abacuque, pessoal, até onde eu pude perceber, e estudando vários outros estudiosos, em geral, eu percebi que há uma tendência, uma inclinação muito grande por parte dos estudiosos de verem a teodiceia como um dos temas, se não o tema central do livro do profeta Abacuque. É claro que alguém poderia dizer, poxa, mas isso é anacronismo, porque o conceito, né, o termo teodiceia, ele só será cunhado razoavelmente há pouco tempo, agora no contexto do século XVIII, XIX, por Gottfried Leibniz, né, um importante filósofo alemão. Então, professor, como que você usa aqui o termo teodiceia para Abacuque? Você não está sendo anacrônico? Bem, eu penso que não, porque, embora de fato a terminologia seja tardia, o conceito subjacente à mesma me parece que pode ser vislumbrado nos 3 capítulos de Abacuque. Haja vista, vocês perceberão isso agora, nessas 2 divisões básicas do livro que normalmente eu proponho, né? Uma teodiceia dialógica, no capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 20, e depois nós teremos, no outro contexto, uma oração sálmica resultante dessa teodiceia dialógica vista no bloco precedente. Então, percebam aqui nessa estrutura, no item B, que nós encontramos o primeiro lamento de Abacuque. Qual é o primeiro lamento? Por que Deus, afinal de contas, ali, ele não pune Judá? Ele diz, Senhor, até quando eu clamarei a ti, ad ana, né? Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me ouvir? Né? Abacuque descreve Deus de braços cruzados, olhando para todos os atos de profunda impiedade na Judá do contexto do final do século VII a.C., até início ou meados do VI. E essa expressão, ad ana, ela dá a entender que ele havia clamado a Deus muitas vezes, né? Até quando? Quer dizer, isso ocorreu algumas vezes. E Deus até então não lhe havia respondido. E eu entendo que esse primeiro contexto de Abacuque
no capítulo 1 e versículos 2 a 4, ele reflita um contexto de impiedade intramuros, no contexto interno conflituoso judaíta. Por quê? Porque em nenhum momento um inimigo estrangeiro é citado até então. Ele só será citado a partir de Abacuque 1:6. Né? Então, nós vamos daqui a pouco falar um pouco sobre o contexto histórico, daqui a pouquinho, mas me parece que o problema é interno. Judá está experimentando um contexto de profunda impiedade, sobretudo por meio do reinado do rei ímpio Jeoaquim, sobre o qual falaremos em breve, e aí Deus, em princípio, não ouve a sua oração. E aí, quando Deus resolve responder, aí é que um Deus nos acuda, né? Porque o remédio acaba sendo pior do que a doença, porque a primeira resposta de Yahvé está no item C, como vocês percebem aqui no slide, na estrutura, é a seguinte: ele punirá Judá como? Através dos caldeus. Isto deixa Havacuque absolutamente desnorteado. Como assim? O senhor vai usar um povo mais ímpio? É terrível para punir o seu povo santo, o povo da aliança, né? O povo da Brit, da promessa, do concerto. Isso não faz nenhum sentido. Então, percebam que o livro de Abacuque, em que pese ser um livro antigo, ele é absolutamente contemporâneo, porque ele questiona as injustiças, ou alguns dirão aparentes injustiças, mas as injustiças, dores e sofrimentos que nós frequentemente experimentamos. Então, à medida da nossa fala, eu espero que consiga, inclusive, fazer alguns pontos de contato entre Abacuque e o nosso contexto pandêmico atual. Eu vou tentar chegar lá no devido tempo. Só para nós vermos como Abacuque é absolutamente contemporâneo. E eu espero tentar transmitir para vocês, pelo menos deixar essa impressão, tá? Bom, mas aqui nós temos uma estrutura onde nós temos a introdução oracular, o primeiro lamento de Abacuque, a primeira resposta de Yahvé, o segundo lamento de Abacuque, depois Deus demora um pouco mais para responder-lhe, Abacuque nesse ínterim aguarda uma nova resposta, temos a segunda resposta de Yahvé, que é muito importante, que é a seguinte: Deus é soberano sobre as nações, que é o contexto de Abacuque capítulo 2, versículos 2 a 20. Em que pese Deus ter estabelecido uma aliança particular com Israel, isto não significa que ele não seja um Deus cósmico. O Deus de Abacuque, tanto quanto o Deus de Jonas, o Deus dos profetas, é um Deus cósmico, né? Nós veremos em outros textos da Bíblia hebraica ele dizendo frases belíssimas como: minha é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, não apenas Judá, não apenas Israel, mas ele é Deus de todos os povos, línguas, tribos e assim por diante. Ou é um Deus, como eu preferiria chamá-lo aqui, com base na Bíblia hebraica, um Deus cósmico, né, de todo o universo. E aí, Deus, ele se mostra como soberano sobre as nações, no item F. Você verá depois, na continuidade do mesmo, 5 ais, 5 oráculos de juízo desferidos contra os babilônios. Então, os pilhadores caldeus serão pilhados, os conquistadores caldeus serão denunciados por sua injustiça, serão punidos por sua violência, e eles que são idólatras, dentre outras coisas, serão envergonhados. Então, nós temos aqui em Abacuque um negócio que é chamado em teologia, pessoal, de teologia da justiça retributiva, ou simplesmente lex talionis, não é isso? A lei de olho por olho, dente por dente. Nabucodonosor e, por exemplo, os caldeus não pilharão Judá, farão isso, sob a permissão de Deus e tudo. Pois é, no devido tempo, Deus haverá de puni-los, o que ficará mais claro quase no final do capítulo 3 de Abacuque. Motivo pelo qual eu vejo que há uma unidade literária entre os capítulos 1 e 2 e o 3. Sem o capítulo 3, Abacuque 1 e 2 ficaria solto. Não faria sentido, eles se tornariam um tanto quanto desconexo, pelo menos na minha maneira de vê-lo, né, de acordo com a minha percepção. Mas continuemos um pouco mais. No capítulo 3, versículos 1 a 19, nós temos uma oração sálmica, que é a resposta de fé de Havacuque a tudo aquilo que Deus lhe dissera e lhe mostrara nos capítulos precedentes, capítulos 1 e 2, onde nós vemos, sobretudo, uma teofania
né? Como eu mencionei agora há pouco, Deus ele é retratado como um grande guerreiro, um homem de guerra. Percepção esta que não é exclusiva da Bíblia hebraica, aparece em outros textos e documentos do Antigo Oriente Próximo, onde você vê Deus vindo como um grande guerreiro, com uma comitiva para enfrentar ali os neobabilônios e, portanto, destruí-los em razão dos males que eles haviam feito ou estariam em vias de fazer contra Judá. Então, aqui nós temos um resumão, tá, pessoal, da estrutura bipartite, a primeira parte, primeiro bloco, capítulos 1 e 2 de Abacuque, e a segunda parte, o segundo bloco, no capítulo 3. Depois, nós temos aqui algo que nos interessa, né? Estamos falando tanto de Abacuque, mas, afinal de contas, de onde que vem esse nome? Que, pelo menos para nós, aqui num contexto ocidental, é um tanto quanto incomum, salvo, evidentemente, em contextos tanto judaicos ou, às vezes, cristãos, quando pais dão nome aos filhos em homenagem a personagens bíblicos e algo do gênero. Mas, normalmente, o nome Abacuque ele pende para dois possíveis significados. Tá? Então, o primeiro deles, aqui o termo Havakuk, hebraico. A primeira teoria, existem várias teorias, viu, pessoal, sobre a origem do nome de Abacuque. Eu elenquei aqui as 4 principais. A primeira delas é que Havakuk, ele é derivado do acadiano Rambacuco ou Rabacuco, que é uma referência a algum tipo de planta. Não sabemos exatamente a que planta se referiria o termo. A segunda é que o termo é oriundo do siríaco Harbecaca, que também se refere a uma planta, agora da espécie Cassia tora, uma planta. A terceira, o vocábulo, ele teria relação com o árabe, Habakbak ou Habakik, e seria uma alusão a uma planta, outra planta, percebam, da espécie Ocimum basilicum. E, por fim, uma última interpretação, eu imagino, não sei por que a professora Suzana esteja esperando ela, né? Até agora o Carlos não colocou ela, será que ele vai esquecer? Mas a mais comum, a mais clássica, é que Havakuk vem do hebraico Havak, abraçar. E é estranho falar sobre isso hoje, né, pessoal? Porque estamos nós aqui num isolamento social, inclusive tendo esta aula via Google Meet, porque nos é dada a ordem pelos governantes de um distanciamento social. Então, parece-me que Abacuque está um tanto quanto na contramão da pandemia, né? Mas, olha que coisa interessante, os primeiros 3 termos, os itens A, B e C, percebam, eles fazem referência a uma planta. E apenas o último, que eu coloquei aqui embaixo, ele tem uma relação com o gesto afetuoso, o gesto do abraço, né? A ideia mais afetiva e tudo, e que, mais uma vez, lembramos e sabemos muito bem, estamos um tanto quanto impedidos, em razão do contexto pandêmico que vivemos, de praticar aqui o verbo hebraico havak. Bom, mas quando a gente fala de Abacuque, isso também aponta para outros elementos que têm relação com este. Quem foi Abacuque, afinal de contas? Em razão de nós termos informações muito escassas sobre ele, o folclore, a lenda, folclores e lendas judaicas, de forma geral, superpovoaram, por exemplo, o pensamento dos estudiosos, sobretudo judeus. Eu trouxe aqui algumas das principais informações para tentarem aí, vamos assim dizer, nos ajudar a descobrir quem foi eventualmente Abacuque. Então, segundo o texto ali, a obra apócrifa das vidas dos profetas, que data do 1º século, Abacuque era da tribo de Simeão, do campo ali de Bet-Zacharia, literalmente da casa ou família ou dinastia de Zacarias, e ele teria morrido ali 2 anos antes do retorno dos judeus do cativeiro babilônico. Ora, se isto se dá por volta de 538 a.C., ele teria morrido mais ou menos por volta de 540, né? E ele também teria tido um final muito triste, morrendo sozinho nesta localidade. Essa é uma das perspectivas que nós temos. A outra vem do Sefer HaZohar, né, o livro de Zohar, que, pelo menos o seu documento, na forma final, é datado
do 13º século, embora muitos estudiosos o coloquem ali, na verdade, como tendo se originado entre o 2º e 3º séculos da nossa era. Tá? Tem toda a discussão em torno dele, da escrita, mas não vou entrar nela aqui. Mas, por ora, basta dizer que o Sefer HaZohar, ele vai dizer que Abacuque, ele foi aquele filho profetizado por Eliseu, profeta Eliseu, sucessor de Elias, a sunamita. E isto ficaria, digamos que, explícito ou implícito por meio dessa expressão aqui que nós encontramos em hebraico, né? At hoveket ben, ou seja, tu abraçarás um filho. Então, a tradição judaica, ela vai dizer que Havacuque vem de hoveket, né? Quando ali Eliseu promete a sunamita, calma que você ainda terá ali um filho. Então, hoveket, Havak, o hebraico ele é muito rico nesses termos relacionados a raízes, né? E assim por diante, esses trocadilhos, e essa é uma interpretação que muitos judeus, muitos rabinos dão à origem de Havacuque. Mas nós não temos uma comprovação escriturística disso, tá, pessoal? Nós não temos uma comprovação ali na Bíblia hebraica. E ao que me consta, pelo menos até o presente momento, também não arqueológica, pelo menos em princípio. Em terceiro lugar, nós temos documentos como o Seder Olam Rabbah e o Halachot Gedolot, que vão dizer que Abacuque profetizou na época de Manassés, rei de Judá. Então, percebam que esses textos, em razão dessa escassez ou falta de maiores comprovações históricas e outras sobre quem foi Abacuque, quem viveu, seus pais e assim por diante, eles acabam superpovoando, né, o imaginário quanto a esses tipos de informações. E uma última delas, muito interessante, é da Septuaginta, a tradução grega da Bíblia hebraica, que é feita mais ou menos entre 3º e 2º séculos antes de Cristo, algo que é controvertido também nos estudos, tá? Outros vão criticar também a ideia da Septuaginta, mas enfim. Na obra apócrifa, Bel e o Dragão, bem na introdução, nós encontramos essa expressãozinha grega, né? Dizendo que o livro Bel e o Dragão, ele veio de quem? Ek profeteias ambacum, Ruio Yesu ectes files leui, isto é, veio do profeta Abacuque, chamado Ambacum na Septuaginta, né? Filho de Jesus, tá? Não é o Jesus que talvez você esteja pensando, tá? Senão seria o cúmulo do anacronismo, é bom lembrar. Não é Jesus de Nazaré, é outro, Yeshua, um nome muito comum ali no contexto judaico veterotestamentário e também neotestamentário. Então, filho de Jesus, olha o que chama a minha atenção aqui, ectes files leui, ele é da tribo de Levi. Com base nessa informação, pessoal, é que muitos estudiosos vão dizer, tá vendo? O Abacuque escreveu sim o capítulo 3 do livro que leva o seu nome. Ele tem uma característica sálmica, voltada para o templo, voltada para o culto. Olha lá, ele vem da tribo de Levi. Se ele é da tribo de Levi, explica-se o maravilhoso capítulo 3. E olha que interessante, isso aqui é uma maravilha para os estudiosos, né? Eles ficam malucos vendo essas coisas, embora sejam documentos que datem de outra época, temos que tomar cuidado com os anacronismos e tantas outras questões que envolvem aí, no caso, a personagem Abacuque. Bom, indo um pouco mais adiante, quem, afinal de contas, escreveu o livro de Abacuque? Estou, por enquanto, apenas nos prolegômenos, né? Talvez me delongando um pouco, mas quem escreveu o livro do profeta Abacuque? E aí os estudiosos, mais uma vez, eles entrarão numa série de divergências a esse respeito. A perspectiva tradicional, eu particularmente busco segui-la, ciente de todos os elementos críticos que a envolvem, é a de que o próprio profeta Abacuque escreveu o livro. Então, segundo dois títulos do livro, em Abacuque 1.1 e 3.1, Abacuque parece ter escrito o livro que leva o seu nome. Parece. E aqui nós temos as duas expressões ali hebraicas, né? Hamassah, Sherhazah, Havakuk, Hanavi, isto é, o peso, né? Que viu o profeta Abacuque, e depois, no capítulo 3, versículo 1, que encabeça o segundo bloco do livro, nós temos a expressão Tefillah Havakuk
Hanavi al-Shigionot, ou seja, uma oração do profeta Abacuque sobre Shigionot, que é um termo bem problemático. Os estudiosos entendem que Shigionot seja uma referência musical, uma nota musical. Eu dou aqui umas 4, 5 possíveis explicações para o termo no livro, tá? Não vou citar aqui no momento, mas me parece que esses cabeçalhos apontam possivelmente para uma autoria rabacuqueana, né? O peso ali, a visão oráculo, eu devo ter traduzido como oráculo pesado, né? Porque massá tem um trocadilho em hebraico, né? Massá refere-se tanto a uma carga, um peso físico, quanto também pode apontar, evidentemente, com um sentido mais simbólico, a um pronunciamento que é duro. Por isso que eu uni os dois sentidos, o sentido físico e simbólico, traduzindo como, salvo engano, oráculo oneroso, oráculo severo. É pesado, uma palavra dura que ele recebe de Deus. Então, esses dois versículos parecem apontar para isso. Bom, mas aí nós temos a perspectiva crítica de muitos estudiosos, como eu mencionei minutos atrás, de que um autor anônimo escreveu o capítulo 3. Por quê? Onde se chega a esse tipo de percepção? Né? Por vários argumentos que os críticos dão. O primeiro deles é que o título, no capítulo 13, versículo 1, que está inclusive mencionado aqui nesse slide, e os demais apontamentos musicais nos versículos 3, 9, 13 e 19 são acréscimos posteriores. Né? Quer dizer, eles escrito de Abacuque, o que eu discordo com outros argumentos, nós vamos ver daqui a pouco, mas normalmente esse é o argumento dado. Segundo, o capítulo 3 não tem conexões históricas com o capítulo 1, discordo também, mas é claro que tem. Né? De novo, qual o sentido de tudo aquilo que Yahvé dissera ao seu profeta nos capítulos 1 e 2 sobre Judá e os caldeus, lembrando que os caldeus são mencionados uma vez apenas em Abacuque, nominalmente, ali, Kasdim, no contexto de Abacuque 1,6, mas infere-se que Deus esteja se referindo a eles, né? O próprio Abacuque se refere a eles lá no capítulo 3, 16. Capítulo 13, versículo 16, quando ele diz que Deus virá contra o povo que nos punirá. Ora, quem será esse povo, de acordo com o contexto imediato do livro, senão os caldeus, os únicos a serem citados nominalmente conforme o texto hebraico. Tá? Bom, terceiro, a nação, outra crítica que as pessoas aí, muitos fazem, é que a nação é a oradora, aquela que fala no capítulo 3, né, em alguns trechos, versículos 14, 18 a 19, e Abacuque é orador no capítulo 1, versículo 2 até 2,8. E, portanto, não teríamos ali o mesmo indivíduo. Bem, mas isso não prova que não haja uma unidade literária ou uma coesão literária no livro. Apenas temos personagens distintos dentro ali da narrativa profética que, ora, de acordo com os seus papéis ali apresentados ali no texto, terão os seus momentos para falarem, exporem e participarem de todo o desenvolvimento da trama. Isso não necessariamente depõe contra uma perspectiva coesa, né, contra a unidade literária do livro. E, por fim, aliás, em penúltimo lugar, os caldeus não são citados no capítulo 3, é verdade, mas boa parte dos estudiosos os veem, os caldeus, em Abacuque 3,16, que eu citei agora há pouco, quando é dito que o próprio profeta Abacuque diz que Deus viria contra aquelas pessoas, aquele povo que viria para destruí-los. Quem é este povo, senão os caldeus, com base nas informações contextuais do próprio livro de Abacuque. E, por fim, o capítulo 13 está ausente ali no Pesher de Abacuque, né, no comentário de Qumran de Abacuque, que recebe essa sigla, 1QP-AB, né, no manuscrito ali da primeira caverna de Abacuque, o Pesher, o comentário, a interpretação de Abacuque. Bom, também não é um argumento que eu vejo assim razoável, porque dos profetas menores, de vários deles, você vai encontrar muitos deles fragmentados, de modo que você dificilmente verá livros completos sem nenhum tipo de fragmento ou problema. Então, se o argumento for esse,
então você deve usar para todos os demais profetas também, ou muitos deles no contexto bíblico, que também, no comentário ali no Pesher, né, ou nos Psharim, eles estão ausentes, se esse for o argumento. Então, respeitamos, evidentemente, tais argumentos, mas não os vemos assim como, digamos que, muito convincentes. E isso apontará para argumentos favoráveis à unidade literária de Abacuque. O próximo slide. Então, eu separei aqui 4 argumentos básicos, principais, que, a meu ver, favorecem a coesão literária ou a unidade literária de Abacuque. O primeiro deles é o que nós chamamos aqui de argumento da unidade temática. Quando a gente lê os capítulos 1 e 2 de Abacuque, bem como o capítulo 3 do outro lado, ambos revelam uma harmonia temática que, a meu ver, é muito gritante. Né? Se você pegar lá, por exemplo, enquanto os capítulos 1 e 2, eles levantam toda a problemática em torno da teodiceia, isto é, Yahvé é justo ao agir com indiferença diante dos pecados de Judá, Yahvé é justo ao empregar pessoas ímpias, os caldeus, para punir Judá, ele é justo. O capítulo 3, por sua vez, mostra a resposta de fé de Habacuque diante da solução que Deus prometera dar a essa questão nos capítulos precedentes 1 e 2. Então, há uma harmonia temática entre os capítulos 1 e 2, e bem como o terceiro capítulo de Abacuque. Um segundo argumento, o argumento da correlação linguística. Existem vários termos que aparecem nos capítulos 1 e 2 de Abacuque, que também se repetem no capítulo 3º, o que parece me apontar para uma certa convergência linguística. Né? Então, se você pegar no capítulo 1, por exemplo, capítulo 1, versículo 1, Habacuque Hanavi, ele se repete em 3:1. Se você pegar o adjetivo ímpio, rachá, ele ocorre em capítulo 1, versículos 4 e 13, e também em 3:13. O verbo vir, bo, ele encontra-se ali em Abacuque 9, quando os caldeus vêm para a violência, e em Abacuque 3, versículos 3 e 16, quando é dito que Deus vem de Temã e vem contra os caldeus. Dentre outros, tá, pessoal? Só estou dando alguns breves exemplos. Um terceiro argumento é o argumento da natureza litúrgica. Esse argumento vai dizer o seguinte, que muitos estudiosos, eles têm a propensão de dizer que Abacuque era um profeta do culto, né? Um profeta cultual ou litúrgico, como normalmente as obras o descrevem, especialmente em razão daquilo que nós encontramos no capítulo 3, mas não só no 3, no 1 e 2 também. Por quê? Porque nós temos alguns ingredientes nos capítulos 1 e 2, por exemplo, lamentos, né? Oráculos, ais, além do Salmo no capítulo 3, todos esses elementos, em maior ou menor grau, estão presentes em contextos culticos, vez por outra na Bíblia hebraica. Né? Então é possível, de fato, né, que Abacuque ele tenha sido um profeta cultual, especialmente em razão do capítulo 13 e de algumas notas ou referências a lamentos e tudo nos capítulos 1 e 2, como eu brevemente mencionei. Por fim, nós temos o argumento extra corpus, que eu fiz questão de mencionar agora há pouco, bem brevemente, que é o seguinte: a presença do capítulo 3 de Abacuque em outros documentos, além do texto massorético, né? Por exemplo, ali o pergaminho de Murabat, o pergaminho grego de Nahal Hever, dentre outros, apoia essa hipótese de que esse capítulo, sem dúvida, fosse parte integrante do texto original de Abacuque. Tá? Pelo menos essa hipótese, né? Não estamos sendo categóricos, mas tudo aponta, sem dúvida, a meu ver, para essa possibilidade. Bom, depois disso, quando o livro de Abacuque foi escrito? Eu estou tentando correr um pouco, tá, pessoal? Se eu correr demais, me avisem, tá? Se eu estiver atropelando, viu, André? Estou tentando pegar vários elementos ali, despejá-los, não vou despejar o livro todo, não, senão não daria tempo aí. A Suzana me dá uma puxada ali, viu? Por favor. Mas vamos lá. Então, pessoal, esse assunto da autoria,
é um dos mais interessantes, obviamente para quem gosta, é claro, né? Para quem gosta de estudar a Bíblia hebraica e tal, é um dos mais interessantes, um dos mais polêmicos. Quando eu comecei a estudar Abacuque, olha que eu já tinha lido Abacuque algumas vezes já, mas quando eu comecei a estudá-lo com o propósito de escrever o livro, eu me assustei com a quantidade de possibilidades de povos que podem ser inclusos. Né? E eu fiz questão de citá-los e explicá-los, todos eles no meu livro. E, obviamente, eu não teria tempo aqui para tal. Mas isso tem dado ensejo ao surgimento de muitas teses, né? Dissertações, teses, artigos acadêmicos, né? Sobre quem são exatamente os ímpios mencionados em Abacuque. Isso tem sido um motivo de grandes disputas exegéticas, teológicas, bíblicas, muitos artigos acadêmicos importantes escritos ao longo de, enfim, pelas diversas universidades do mundo afora, que lidam com isso. Então, eu peguei apenas um resumão. O cerne da questão é esse aqui. Quem é o ímpio, o rachá, o perverso, de Abacuque, capítulo 1, versículos 4 e 13? Quem é? Depois de ler, examinar detidamente, eu tive a impressão de que em 1:4, como eu já disse antes, daqui a pouco eu voltarei a isso, você tem um contexto intramuros. O ímpio me parece ser o rei Jeoaquim. Tá? Depois eu vou corroborar melhor esse argumento com outras informações. Enquanto que em 1:13 são os Kasdim, são os caldeus. Então, em Abacuque capítulo 1, versículos 1-4, ou 2-4, você tem um contexto intramuros no contexto judaico do final do 7º século. E a partir dos versículos 5 em diante, até o término do capítulo 1, você tem um conflito externo, onde os caldeus serão levantados por Deus para acabar com esse cenário de impiedade promovido pelo ímpio rei judaíta Joaquim. É assim que eu leio, essa, aliás, é a interpretação convencional, tá? Em que pese as divergências à parte. Tem muitas divergências, é um assunto muito debatido, e vocês vão ter uma noção disso bem por alto agora. Bom, primeiramente, a interpretação do conflito interno judaíta. Nesse caso, Salum, que é irmão de Jeoaquim, ele seria o governante legítimo ou justo, que é chamado de Hatzadik, em 1:4, aliás, inclusive com artigo definido, né? E aí, Jeoaquim, nesse caso, ele seria o rei ímpio que, na ocasião, era aliado da Síria e do Egito, e ele é chamado de Rachá, no capítulo 1 e versículo 4 também, como um paralelismo ali entre um rei bom e um rei ímpio, tá? No contexto judaíta. Lembrando que isso é muito controverso nos estudos bíblicos, em razão de uma insuficiência de dados. Isso aqui nós estamos, obviamente, conjecturando, é uma hipótese, dentre várias outras possibilidades interpretativas quanto ao texto. Bom, depois desse contexto, nós temos a interpretação do conflito externo, isto é, a partir do versículo 5, nós temos não-judeus, né, povos gentios, potências estrangeiras à época ali, gentias que estão oprimindo os judeus no finalzinho do século VII. E só para essa interpretação, pessoal, pasmem, olha todas as possibilidades que eu consegui catalogar, todas elas estão explicadas com detalhes no livro, tá? Eu só estou citando em 2 linhas, o que no livro eu explico em 30 páginas, né? Então aqui Então, olha só, há quem diga que os Rechaim, os ímpios, eles são os assírios. Se você aceitar que são os assírios, você vai colocar Abacuque numa data. Você está entendendo? Se você disser que são os egípcios, em outra data. Os árabes é meio incomum, né? Mas tem alguns aí malucos que eu diria que defendem. Eu acho meio estranha essa leitura. Em outra data. Os persas, em outra data. Os gregos, né? Há quem coloque até Alexandre o Grande aqui nesse contexto. Os seleucidas, que já é o contexto do período intertestamentário, né? Contexto do 4º século, 3º século antes de Cristo, assim por diante. Os caldeus, e a interpretação mais inusitada que eu encontrei é que os Rechaim são inimigos míticos escatológicos. Né? Em outras palavras, os inimigos de Judá, eles são uma referência atemporal
a todos os inimigos que Israel teve ao longo de toda a sua história, o que aponta para um conflito cósmico contínuo entre o bem e o mal. É uma ideia um tanto quanto maniqueísta, né, do bem e do mal, a ideia, inclusive, persa, né, de Arimã, Ahura Mazda e tal, no contexto posterior, é algo contínuo. Então, para quem eventualmente quiser mergulhar nesses assuntos, um tanto quanto, talvez para alguns bem chatos, né, mas talvez para quem goste também de Bíblia, eu comento com muitos detalhes e referências bíblicas, artigos acadêmicos, os argumentos, critico algumas perspectivas com as quais discordo, e você tem toda a liberdade para discordar de mim também à vontade, sem nenhum problema, né? Mas grita a ausência dos romanos, hein? Inimigo de fato. Exatamente, pois é, então, tem a questão também que é exatamente. Os romanos, eu acabei não levantando, viu, Suzana? Porque, de fato, como a minha perspectiva é situar o livro entre o contexto do final do sétimo século até meados do sexto, eu acabei, né, descartando os romanos. Mas eu comentei isso na perspectiva do peixe de Abacuque, onde o Skitim é uma alusão, né, são alusões ali aos romanos. Eu citei, não mencionei aqui, mas no peixe de Abacuque eu fiz essa citação com algumas referências, tá? Ok? Anderson, se você permite, viu, Anderson, que a gente, eu não sei, se quiser fazer agora, meu receio só que o pessoal, mas tudo bem, vamos lá, tente fazer a pergunta, por favor, Anderson. Não? Se você quiser fazer o favor, Anderson, de guardar a sua pergunta, se você estiver aqui conosco, e se puder fazê-la agora ao final aqui da nossa fala, eu agradeço, viu, por gentileza, tá bom? Aí a gente separa um período aí para algumas questões, tá bom? É engraçado nessas aulas via Google Meet, porque um professor, colega meu, dizia, às vezes você está aí, parece que você está num contexto, né? Que é o pessoal brincando, obviamente, com todo o respeito, parece uma sessão espírita, né? Alguém aí, você está falando e às vezes não vê a cara de ninguém dos alunos ou dos colegas. Você fala, tem alguém aí? Mas vamos lá. Brincadeiras à parte, nós temos a interpretação integrada, que, a meu ver, talvez seja aquela que melhor reflita o contexto do livro de Abacuque. Ela vai dizer o seguinte, em Abacuque capítulo 1, versículos 2 a 4, nós temos esses conflitos internos entre os judeus, chamados aqui de judaítas, né? E no capítulo 1, versículos 5 a 11, conflitos externos, onde os caldeus invadem Judá e são citados mais uma vez nominalmente no capítulo 1, versículo 6. Sendo este o caso, e me parece, é a minha hipótese que talvez seja, isto situaria a data de Abacuque em algum momento entre os anos 605 a 597 a.C. Lembrando que em 597 nós temos ali a destruição do templo, né? Aliás, um pouco depois disso, né, que nós teremos ali a destruição do templo no contexto de 586. Mas, deixa eu ver se eu avanço aqui, eu estou tentando dar uma resumida, tá, pessoal? Deixa eu dar uma resumida aqui, vamos lá. Depois, aí sim, o provável contexto histórico do livro é esse que vocês têm aí diante de vocês. Então, aqui nós temos o que me parece ter sido um momento histórico que diz respeito a esse texto. Primeiramente, no contexto de Abacuque, capítulo 1, versículos 2 a 4, o momento histórico aqui compreendido, ele se dá após a morte do rei Josias, que reina em Judá de 640 a 609 a.C., portanto, 31 anos, as referências bíblicas estão no slide, e nesse ínterim, pessoal, em 609 a.C., o Egito, até então, ele dominava toda a terra de Judá, toda a Palestina, nos permitam usar essa terminologia, e Faraó Neco II, ele coroa Eliaquim, mudando-lhe, todavia, o nome para Jeoaquim, o qual é empossado como rei vassalo do Egito no trono de Judá. As referências estão aí, os livros de Reis, de Crônicas e assim por diante. Depois, em seguida, nós vemos, a partir do versículo 5, de Abacuque capítulo 1, versículo 5, os caldeus, isto é, os neobabilônios,
derrotando os egípcios, que até então dominavam ali na Palestina, na famosa Batalha de Carquemes em 605 a.C. E aí, nesse ínterim, os caldeus eles os expulsam e acabam ocupando ali toda a região da Palestina, incluindo Judá. E aí é nesse contexto em que Nabucodonosor anexa Judá ao seu império e, mais uma vez, torna Joaquim seu rei vassalo. Aqui nós vamos entrar num contexto crítico, né, nos estudos que envolvem o cativeiro babilônico, que é o seguinte: quantas deportações exatamente existiram? Alguns estudiosos dizem 2, outros 3, alguns 4. Eu acabei adotando 4 deportações, e é uma hipótese, tá, pessoal? O texto hebraico não diz claramente, aqui foi a primeira, aqui a segunda, aqui a terceira, então é uma conjectura. E eu me valho disso de uma obra, da obra de John Barton Payne, quando ele vai descrever no seu verbete Israel, numa enciclopédia bíblica, quando ele vai mencionar 4 deportações. A primeira delas em 605 a.C., a segunda deportação em 597 a.C., a terceira em 586, aí sim, a.C., quando o Templo de Jerusalém e várias casas são, portanto, queimadas. Isso aparece em 2 Reis, capítulo 25, versículos 8 e 9. E, finalmente, talvez tenhamos uma quarta e última deportação que teria ocorrido por volta de 582 a.C. Então, esse é o cenário que parece-me, de alguma forma, está ocorrendo ou está em vias de ocorrer no pano de fundo todo dos 3 capítulos de Abacuque. Ou isso está ocorrendo, ou está em vias de ocorrer, e é profetizado ali pelo profeta no seu texto. Bom, Teodiceia dialógica. Faltam alguns minutos. Eu separei aqui estes para falar da Teodiceia dialógica, esse nome um tanto quanto estranho, né? E aqui eu vou definir Teodiceia da seguinte forma. O que é a Teodiceia? Nós podemos dizer que Teodiceia é o nome dado a qualquer tipo de tentativa lógica, né, racional, que se faça especialmente no sentido de poder tornar coexistentes tanto a ideia, a noção de um Deus que conhece todas as coisas, que pode realizar todas as coisas e que é absolutamente amoroso, onibenevolente, como que eu posso combinar isso ou fazer com que isto coexista com o sofrimento, a dor e o mal no mundo. Como? Esse é o problema que teístas de todas as épocas, aliás, atribui-se a Epicuro, o primeiro a formular isso já na Grécia Antiga, no contexto do 4º século antes de Cristo, mais ou menos. Como que pode um Deus que, claro que Epicuro escreve a partir de um contexto pagão, né? Mas como pode o Deus, os deuses, a divindade, enfim, ser boa, ser uma pessoa poderosa e tudo, e ao mesmo tempo haver tanto mal e sofrimento no mundo? Essa pergunta tem inquietado todos os teístas de todas as épocas, né? Particularmente, ela é mais profunda e toca-nos mais de perto a nós teístas, aqueles que têm algum tipo de concepção, né, de Deus, do sagrado, e no contexto judaico, cristão, islâmico e assim por diante. E aí, nós temos em seguida, pessoal, a Teodiceia dialógica, que nada mais é, como eu divido ali no livro de Abacuque, como o gênero literário do diálogo, mas que gravita em torno do tema da Teodiceia, né? Presente, sobretudo, nos capítulos 1 e 2, e tema este da Teodiceia para o qual nós encontramos uma resposta, penso eu, entendo eu, acredito eu, no capítulo 3 de Abacuque. Então, além disso, os estudiosos eles têm aventado ali a possibilidade de existirem pelo menos 5 teodiceias, que podem nos ajudar a explicarmos o problema do mal, talvez em Abacuque. Qual é o problema do mal em Abacuque? Como que pode o Deus de Judá, o Deus que tem uma aliança estabelecida com o seu povo, Judá,
permitir que os ímpios caldeus entrem na terra, destruam todas as suas casas, o templo, e levem homens, mulheres, crianças para o terrível exílio babilônico. Como Deus ele assiste a isso e aparentemente permanece de braços cruzados e não age, não protege o seu povo. Por que ele não faz isso? Eu tenho a minha resposta para isso, mas não quero adiantá-la agora e nem sei se eu a darei. Talvez se for depois cutucado, eu talvez responda. Mas vamos lá. Bom, então, algumas teodiceias têm sido criadas com o propósito de tentarmos explicar, em geral, o problema do mal num mundo onde se diz ou se acredita que existe um Deus todo-poderoso, todo amoroso, todo bondoso, todo conhecedor, que providencialmente cuida deste mundo. Então, como que nós explicamos isso? Uma primeira teodiceia que é das mais usadas é a chamada teodiceia do livre-arbítrio. Ela vai dizer o seguinte, olha, o mal no sentido genérico, tá, pessoal, no mundo. A filosofia hoje divide o mal em mal moral, em mal natural. O mal moral é o mal que o indivíduo pratica contra si mesmo ou contra outrem, né? O próximo. E o mal natural é aquele que não envolve a intervenção direta da mão humana. Portanto, furacões, tornados, né, terremotos, maremotos e tantas outras coisas. Bem, aqui eu estou me referindo ao mal no sentido genérico, especialmente o mal moral, a injustiça, como no caso da Judá, do final do 7º século até parte do 6º século a.C. Então, segundo a teodiceia do livre-arbítrio, o mal em geral presente no mundo, e isso serve para a nossa aplicação ao texto de Abacuque, ele é resultado do mau uso que os seres humanos fazem de sua liberdade, né? Talvez esta seja uma pista importante para entendermos por que Deus permite que os terríveis caldeus invadam Judá. Será que Judá estava fazendo as coisas corretamente ou não? Me parece que, de acordo com o contexto todo ali dos livros de Reis, Jeremias e Crônicas, não. A impiedade era profunda. Portanto, Judá, ao desobedecer os preceitos, sobretudo deuteronômicos, presentes na Torá, no capítulo 28, sobretudo a partir do versículo 14 em diante, lá Deus já dissera que se o povo dele o desobedecesse, ele o entregaria ali Israel, Judá, enfim, nas mãos dos seus inimigos, né? Então, eu acho que nós temos uma importante pista ali. Uma segunda teodiceia é a teodiceia educativa. Segundo ela, o mal ele tem propósitos pedagógicos, instrutivos, e, portanto, quando nós sofremos determinados males na vida, esses males nos conferem importantes aprendizados que, de outro modo, se nós não experimentássemos tais sofrimentos, nós jamais teríamos tais tipos de aprendizados. Cá entre nós, isso, guardadas as devidas proporções, é verdade, né? Guardadas as devidas proporções. Existem males que, sem os quais nós não aprenderíamos determinadas lições na vida, né? Mas há outros em que essa teodiceia, evidentemente, não se aplica e se mostra equivocada. Uma terceira teodiceia, pessoal, é a teodiceia escatológica, ou de recompensa. Ela vai empurrar a resposta para todos os nossos males no escatom, no futuro. Em outras palavras, calma, você está sofrendo agora? Fique tranquilo, porque no mundo por vir, tanto o bem quanto o mal serão recompensados. Então, se Deus não fez nada contra os neobabilônios agora, fique tranquilo, Abacuque, os judeus ali do contexto do 7º século, porque no contexto escatológico e futuro, Deus ainda haverá de lhes retribuir todos os males que eles praticaram contra o povo da aliança. Bom, uma quarta teodiceia, que é muito semelhante à terceira, é a chamada teodiceia adiada. Ela vai dizer o seguinte, que no mundo vindouro, não necessariamente nós veremos as recompensas, mas nós saberemos o porquê. É uma questão mais epistemológica, né? Nós saberemos o porquê de haver tanto mal, dor e sofrimento permitido por Deus nesse mundo. O que, por exemplo, poderíamos incluir, como eu mencionei agora há pouco, a pandemia. Por que estamos experimentando isso? Bem, no mundo por vir, nós
descobriremos. Ou você pode tentar aqui elencar uma ou mais, ou uma combinação das 5 teodiceias aqui apresentadas. Uma quinta e última, existem outras, mas eu apenas apresentei para vocês essas 5, é a chamada teodiceia de comunhão, que vai dizer o seguinte, olha, durante o momento em que nós estamos experimentando males, sejam eles quais forem, de quaisquer sortes que possam ser, nesse momento nós estamos desfrutando da comunhão, da companhia, do consolo de Deus. Então, nós não estamos sozinhos. Estamos sofrendo, mas não estamos sós. Deus está conosco. Afinal de contas, não é isso que o Salmo 23 promete? Não é? O Senhor é o meu pastor, Adonai, Eloi, não é isso? E não terei escassez de nada, e nada me faltará. Ele me faz andar, tal, 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 e vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha só, é a teodiceia de comunhão. Eu estou passando pelos perrengues ali no vale da sombra da morte, mas o Deus pastor cuida do fiel ovelha. Olha só, é uma possibilidade de leitura. Claro que se nós usarmos essas lentes, é evidente, e as projetarmos em alguns textos da Bíblia hebraica, tá? Pessoal, eu fui super corrido aqui por causa do horário, tá dando 1 hora, e eu busco ser correto nas minhas coisas, e eu deixei uma parte que eu espero que tenha sido importante para o final. Diante disso tudo que nós lemos, né, olha lá, primeiro lamento de Abacuque, porque Deus não pune Judá. E aí eu coloquei apenas um trecho, aqui a tradução é minha, tá? Então, nós temos o primeiro lamento de Abacuque, porque Deus não pune Judá. Eu sublinhei aqui em amarelo algumas palavras fortes, e o trecho da primeira resposta de Yahvé para Abacuque. Então, olha lá. Até quando, Yahvé, clamarei por socorro e não ouvirás? Gritarei a ti violência e não salvarás? Porque me fazes ver a injustiça e contemplas a opressão? Destruição e violência estão diante de mim, e há conflito e a disputa se levanta. Por isso, a lei se enfraquece, e nunca sai a decisão de julgamento, porque o ímpio cerca o justo. Por isso, a justiça sai distorcida. Esse era o problema intramuros, a meu ver, de Judá no contexto do final do 7º século a.C. E aí, de novo, a resposta de Deus para Abacuque é simplesmente desconcertante. Ele diz, olhai entre os povos e contemplai, e surpreendei-vos, porque uma obra está sendo realizada em vossos dias. Vós não crereis quando ela for contada, pois eis que estou suscitando, enfim, levantando os caldeus. E aí nós temos toda a situação difícil que se descortina entre os capítulos 1 e 2, e depois, no capítulo 3, um bálsamo, vamos assim dizer, para a nossa alma. Eu quero terminar, pessoal, separei algo aqui, que é um texto que eu gosto muito, que aparece no livro do Harold Kushner, uma obra que é best-seller, né, foi traduzida para várias línguas, Quando Coisas Ruins Acontecem às Pessoas Boas. Então, diante de tudo que a gente disse, eu quero que você preste bem atenção nos próximos slides, na verdade no próximo, que é o último, né, que eu separei a dedo para vocês. A lição do tapete, alguns a conhecem, outros não. Eu acho que ela é muito propícia para falarmos de Abacuque e, sobretudo, do contexto pandêmico em que, ora, você e eu nos encontramos. Abacuque, na sua época, ele viu Judá sendo destruída, teve vários momentos em que as suas orações não foram respondidas e ele várias vezes disse, Senhor, até quando? O Senhor assiste a essa situação de braços cruzados e parece que o Senhor não faz nada, parece que o Senhor está indiferente à minha dor. Talvez esta tenha sido a situação de muitos de nós que nos encontramos agora nessa aula. Eu tenho certeza que muitos de nós perdemos amigos, parentes, vizinhos, pessoas queridas, amadas por nós, e talvez como Abacuque, claro que em outro contexto, é evidente, nós podemos ter nos perguntado, Senhor, mas por quê? Especialmente aqueles que
são religiosos ou têm alguma crença em Deus, alguma concepção de divino, de sagrado, né? Mas por que Deus permitiu isso? Parece que as coisas estão tão desencontradas, e é na esteira disso que eu quero mostrar para vocês esse último slide. Aqui nós temos um tapete, o verso dele, cheio de fios ali emaranhados com várias cores, né? Vermelho, preto, amarelo, você talvez tenha ali roxo, com algumas pontas maiores, menores. Resumindo, é uma bagunça só. Eu entendo, pessoal, e aqui eu vou citar o texto de Kushner, na verdade não é dele, ele está citando Thornton Wilder, que é um romancista americano. Né? Mas me permitam citar, porque eu acho que se encaixará melhor nessa nossa fala derradeira. Então, o Kushner, na obra Quando Coisas Ruins Acontecem às Pessoas Boas, pelo menos na minha edição da editora Nobel, páginas 33 e 34, ele vai dizer o seguinte, que Thornton Wilder, no seu romance chamado, deixa eu ver aqui, Ponte de São Luís Rei, eu acho que faz mais parte, na verdade, o romance dele é O Oitavo Dia, tá? É O Oitavo Dia, que é o nome do romance. Olha lá. Ao término do romance, quando o leitor espera um final feliz com os heróis premiados e os vilões punidos, nada disso acontece. O que Wilder nos oferece é a imagem de um lindo tapete. Olhado do lado direito, ou do lado de cima, é um trabalho de arte intrincadamente tecido, reunindo fios de diferentes tamanhos e cores para formar um desenho inspirado. Mas, virando-se o tapete pelo avesso, e aqui deixa eu colocar a outra para nós vermos uma ideia melhor, mas, virando-se o tapete pelo avesso, vê-se uma confusão de fios, uns curtos, outros compridos, alguns inteiros, outros cortados e amarrados, saindo em direções diferentes. Com essa imagem, Wilder pretende explicar o sofrimento das pessoas boas nesta vida. Deus tem um objetivo dentro do qual se encaixam todas as nossas existências. Seu desígnio exige que algumas vidas sejam torcidas, amarradas ou cortadas curtas, enquanto outras se estendem por comprimentos impressionantes. Não porque um fio seja melhor que outro, mas simplesmente por exigência do projeto. Olhado de baixo, de nosso ponto de vista, o padrão de recompensa e punição de Deus parece arbitrário e sem lógica, como o avesso de um tapete, como vocês veem aqui do lado esquerdo. Vistos, porém, do alto, do ponto de vista de Deus, o lado direito, cada torção e cada nó devem ter seu lugar no grande propósito de criar uma obra-prima de arte. Eu espero, pessoal, que essa aula muito singela e breve, e que tenham consciência de que deixou muitos pontos importantes de fora, mas, de alguma forma, se ela conseguiu, pelo menos, aguçar o interesse de vocês para lerem mais o livro do profeta Abacuque, para estudarem mais as preciosíssimas aulas da querida professora Suzana, e não é rasgar seda ou confete não, viu, pessoal? Eu aprendi demais com ela, é uma excepcional biblista, muito querida, que conhece demais e que tem muito carinho pelos alunos, e eu sou uma prova disso. Então, eu espero que esta singela aula tenha, de fato, pelo menos feito com que nós pudéssemos refletir. A época de Abacuque foi uma época muito sombria, muito difícil. Muitas pessoas morreram devido à invasão de Judá por parte da Babilônia. Muitas pessoas que não tinham cometido nenhum tipo de pecado pontual, digamos, para colherem tudo isso. O mesmo, guardadas as devidas proporções, acontece no nosso dia. E talvez nós possamos pensar, e você tem todo o direito de fazê-lo, que nada faz sentido nessa vida. A nossa vida parece essa parte de baixo do tapete, né? Os fios estão desencontrados, as cores não combinam, os tamanhos são desproporcionais, está tudo errado. Mas da perspectiva do tapete à direita, da perspectiva do Criador, né, de Yahvé, o Deus da Bíblia hebraica, o Deus cósmico, todas as coisas vão muito bem, obrigado. Por mais terríveis que pareçam aos nossos olhos.
A Bíblia hebraica fala sobre um Deus que é providente e que nada furta ao seu conhecimento, ao seu agir, às suas ações em geral. Esse é o Deus de Abacuque. E eu espero que essa palestra, mais uma vez, tenha agregado algo à sua vida. Muito obrigado. Deus abençoe a todos aí. Obrigado, querida professora Suzana, querido André, e obrigado vocês, queridos colegas ali, pela gentileza, por emprestarem os ouvidos, por me ouvirem durante esse momento todo aí. Muito obrigado. Que maravilha, Carlos. Que maravilha, muito bom. Ótimo. A gente, Suzana, tudo bem? Carlos, se a gente abrir para 10 minutinhos de pergunta. Tudo bem? Então, perfeito, André. O que eu não souber, a Suzana com certeza vai saber. Isso eu tenho certeza, viu, pessoal? Então, perguntas fáceis, por favor, tá? Para mim, as mais difíceis, a professora Suzana, sem dó com ela, tá? Por favor. Então, eu vou pedir, caso vocês tenham alguma dúvida, para levantar a mão, e eu posso indicar. Washington, por favor. Pois não, Washington, eu acho que o seu microfone está mutado, viu? Olá, boa noite. Boa noite. Fala aqui de Olinda, Pernambuco. Eu gostaria de saber... Bem-vindo. Gostaria de saber acerca do livro de Abacuque. A Teodiceia, dentro do livro de Abacuque, tem semelhança à Teodiceia do livro de Jó? Do livro de Jó? Perfeito a sua pergunta, Washington. Tem sim. Eu percebo que sim. É assim, nós temos dois livros, especialmente na Bíblia hebraica, não sei se a professora Suzana concordará comigo, mas dois livros bem onde o tema da Teodiceia é mais cristalino, que são os livros de Jó e Abacuque. Jó, por excelência, né, nos seus 42 capítulos, ele é uma trama maravilhosa sobre o tema da Teodiceia e do problema do mal. E Abacuque, em termos mais diminutos, né, mais compactos, o Washington, eu diria que também. Né? Mas em Jó você tem outros, claro que outro enredo, outras possibilidades interpretativas, outro cenário, outra época. Né? Por exemplo, situar Jó historicamente, num determinado momento aí no tempo e no espaço, é muito difícil. Né? Em que pese me pareça que o enredo de Jó date da época dos patriarcas, o enredo, que não pode, não deve ser confundido com a data da sua escrita. Mas, falei demais, objetivamente falando, a sua pergunta, eu diria que sim, Jó tem muitas semelhanças com Abacuque, e, portanto, fala também do tema da Teodiceia. Obrigado. Eu que agradeço. Bem-vindo. Agora, Tony. Boa noite, professor. É Henrique. Que Olá. Opa, fala Henrique, tudo bem? Tudo bom, prazer professor? vê-lo. Tudo bem? Muito Prazer, bom vê-lo. Uma alegria, o prazer é meu, viu? Muito bom vê-lo. Amém. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor em relação a Abacuque, quando ele fala, né, que o justo viverá pela fé, e Sim. linkando, né, com Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38. Qual seria a principal diferença, assim, nesse termo, no caso em Abacuque, ele estaria falando somente na fidelidade, e já no período neotestamentário, ele já estaria falando propriamente da fé em termos de credo? Bom, vamos lá, boa pergunta, Henrique. Então, como eu disse mais ou menos no início, eu entendo, aliás, eu sou um crítico, quando eu digo crítico, com todo respeito, né, das traduções que traduzem emuná em Abacuque 2,4 como fé. Embora o conceito de fé, eu diria que esteja implícito, né, porque ninguém pode demonstrar fidelidade a Yahvé se não crer nele, não confiar nele. Ninguém confia em Yahvé se não for também fiel a ele. Então é uma via de mão dupla. Os dois elementos estão, digamos que, concatenados. Né? Mas no caso de Abacuque,
eu entendo que ali a expressão Vetzadik be'emunato yihye, mas o justo viverá pela fidelidade, por sua fidelidade. O contexto abacuquiano é o seguinte: o Abacuque, eu estou agora levantando os caldeus para punirem Judá por seus pecados, né? Mas você, tanto quanto o meu povo, os demais integrantes de Judá, não se comportem como os terríveis caldeus, os neobabilônios. Vocês devem agir com fidelidade a mim, obedecendo ainda aos meus preceitos, a Torá, todos aqueles elementos, os quais, tendo sido uma vez desobedecidos lá atrás, fizeram com que vocês agora amargassem ou estejam na iminência de amargar o cativeiro. Né? Essa, a meu ver, a perspectiva, eu estou sendo muito sintético, de Abacuque. Já do Novo Testamento, Henrique, aí a situação muda de figura. Porque como o Paulo vai usar o termo grego pistes, que traduz bem emuná, mas o contexto de Abacuque é um e o de Paulo é outro. Então, como eu também mencionei bem no início da aula, eu creio, Paulo ele confere a pistes um sentido que já envolve a ideia da pessoa que é crente, deposita a sua fé em Jesus Cristo, ela é justificada diante de Deus. Em outras palavras, ela não mais experimentará o juízo final ou algo do gênero, porque a sua fé em Cristo a torna justa diante de Deus. Essa é a perspectiva de Paulo. Então, Paulo reinterpreta Abacuque. Tá? Então, lembrando que não é isso que Abacuque no texto original diz. É como se Paulo fizesse um midrash. Né? Ele faz uma releitura de Abacuque com esses outros termos. Ok? Agora acho que mais uma perguntinha então, Washington de novo? Olá, boa noite, eu de novo. Eu gostaria de saber acerca, dentro do livro de Abacuque, qual a principal teodiceia. Logo que, dentro ao meu ver, a teodiceia do livre-arbítrio é mais aplicada por conta de alguns textos, como Ezequiel. Se o ímpio, se ele se voltar, se ele se voltar para o Senhor, ele com certeza viverá. Entendeu? Eu queria tirar qual a teodiceia mais aplicada ao texto de Abacuque. A sua pergunta é difícil, viu, Washington? Mas eu vou tentar. Eu diria, não ficando em cima do muro, que é uma combinação das 5. Né? Porque, veja bem, quando Abacuque vai citar aquele texto lá, que é maravilhoso, eu acabei não citando, mas ele é lindo, embora o contexto dele seja trágico. Né? Deixa eu só ver se eu pego aqui, pessoal. Cadê? Isso faz parte da resposta, viu, Washington? Olha lá, deixa eu ver. Abacuque capítulo 3, versículos 17 até o 19, parte A, se me permitir, viu, Washington? Eu quero citar a minha própria tradução. Olha lá. Mesmo que a figueira não floresça e nem haja fruto nas videiras, o produto da oliveira decepcione e os campos não produzam alimento, as ovelhas desapareçam do aprisco e não exista gado nos estábulos, eu, porém, eu exultarei em Yahvé, regozijar-me-ei no Deus da minha salvação. Até o versículo 18, né? Então, faz parte da resposta à sua pergunta. Por que Abacuque fala sobre figueira não florescer, a oliveira decepcionar, videiras não tendo frutos, e porque ele fala sobre ovelhas que desaparecem do aprisco? É porque ou Nabucodonosor já acabara de entrar em Judá, invadi-la e começar com as deportações, talvez as 4 que eu mencionei antes, tá? De novo, os números são tanto quanto desencontrados. Só que uma coisa interessante, quando você lê o livro de Dvarim, Deuteronômio, no capítulo 28, por mim citado agora há pouco, Washington, a partir do versículo 14, você encontrará as razões de Judá, a meu ver, ter sido levada para o exílio. E justamente os pecados de Judá é que foram responsáveis por isso, porque em Deuteronômio 28, a partir do versículo 14, você vai encontrar aquelas expressões: olha, mas se vocês me desobedecerem, então os inimigos de vocês
os colocarão para correrem, claro que parafraseando o texto, as ovelhas de vocês serão levadas, né, como despojos, os seus filhos e filhas serão mortos, ou seja, é todo o cenário de Abacuque. Né? Então, o Washington, isso envolve uma teodiceia do livre-arbítrio, sem dúvida, os pecados, ou seja, o mau uso que os judaítas do 7º e 6º séculos antes de Cristo fizeram da sua liberdade para, em vez de obedecerem à Torá, a desobedecerem, e em última análise, Yahvé, o Senhor cósmico, isso fez com que eles fossem parar no cativeiro. Isso tem um elemento educativo. Claro, né, porque a partir do exílio babilônico, isso foi uma pedra no sapato de Judá, dos judeus, desde sempre. Né? Dentre outras questões que provavelmente ou possivelmente surgem. Muitos estudiosos falam sobre o surgimento da sinagoga também no cativeiro, alguns já a veem antes desse momento, é outra questão polêmica, mas, de novo, eu acho que nós temos uma combinação, especialmente da teodiceia do livre-arbítrio e da educativa, sobretudo os itens 1 e 2, e talvez o 5, uma teodiceia de comunhão, porque mesmo Deus irado contra Judá, ele não abandona o seu povo. Ele está com eles e depois ele vai levantar Ciro, o persa, para punir Nabucodonosor, ou seja, ele está com eles. Então eu diria que, eu talvez diria que há uma mistura dos itens 1, 2 e 5, livre-arbítrio, educativa e comunhão. Ok? O Thiago tinha levantado a mão, mas abaixou. Você vai querer perguntar? Tá bom. Então, Luiz Carlos. Na verdade, professor, boa noite. Eu só... Boa noite. Que na semana passada a gente falou sobre o profeta Jonas e do quanto o nome do profeta tinha tudo a ver com a narrativa, né? E aí eu não consegui perceber em Abacuque tanto essa relação intrínseca do nome do profeta com a narrativa do livro. Não que devesse ter, mas vai que o senhor enxerga essa relação e eu não enxerguei, é mais essa curiosidade. Não, boa pergunta, viu, Luiz Carlos? Então, rapaz, você não tem necessariamente, porque Iona, né, a pomba, e alguns estudiosos brincam, né, com Jonas, que ele, em vez de pomba, ele se parecia mais com um gavião ou com um urubu. Porque quando Deus ele ameaça destruir Nínive, ele se afasta da cidade e ele espera que Deus, de fato, realize aquilo que ele prometera. Lá no capítulo 3 de Jonas, se não me engano, no versículo 4. Né? Daqui a 40 dias Nínive será destruída ou transtornada, né? Porque o verbo hebraico ali, rafar, ele tem uma característica ambígua. Pode ser transformado por bem e por mal. Para o bem, caso os ninivitas se arrependam, o que ocorreu, ou para o mal, caso eles não o fizessem. Mas, de fato, em Habacuc, a ideia de abraçar, se é que, de fato, Habacuc vem de Havak, tem vários estudiosos que preferem ver uma origem acadiana para o termo e, portanto, vinculando a uma planta, que é uma das opções que eu coloquei. Eu confesso que eu gosto do Havak, eu não sei se é por uma questão da tradição, né? Eu confesso que eu gosto muito do Havak. Mas, de fato, na verdade, tem alguém que dá uma explicação para isso, viu, o Luiz Carlos? E eu coloquei no meu livro, mas eu teria que me lembrar onde. Salvo engano, foi Jerônimo, famoso tradutor da Vulgata, eu coloquei isso numa nota de rodapé. Jerônimo vai dizer que parece-me que Abacuque recebe o nome de Havak, abraçar, porque quando criança ele foi muito abraçado, e aí tem, claro, um elemento um pouco folclórico, né, gente? Bom, enfim. Ele foi muito abraçado pelos seus pais, pelo seu povo e pelo seu Deus. É algo mais ou menos nessa linha que Jerônimo vai dizer, está numa nota do meu livro, tá, gente? Onde eu entro nesses detalhes, viu, Luiz? Só que eu não lembro exatamente todos os elementos de memória, mas Jerônimo explica isso mais ou menos, mas isso não tem, de fato, uma relação, pelo menos não à primeira vista, clara com o enredo do texto, né, com toda a trama ali da narrativa profética abacuquiana. De fato, com Jonas você tem
uma pegada muito mais clara. Jonas tem elementos irônicos, em Jonas você tem cada delícia, cada coisa magistral em Jonas. Tinha que ser, né? A Bíblia hebraica é uma coisa genial, é obra-prima. Ótimo. Carlos, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade em vir aqui ensinar para nós. A sua didática sempre me surpreende, nunca deixa de me surpreender. Eu espero que para o bem. Para o eterno bem, principalmente com um tema que traz realmente as três partes são difíceis de encontrar a tessitura, e você faz isso magistralmente no seu livro. Outra ocasião, gente, a gente continua a perguntar ao professor. Eu sei que há outras perguntas, mas, dado o adiantado da hora, nós vamos encerrar essa aula hoje. Agradeço a vocês todos, aos convidados, aos alunos, a presença, e novamente ao professor Carlos, e muito obrigada. Obrigado, viu, Suzana? Obrigado pela gentileza, mais uma vez pelo carinho e pela generosidade por me convidar ali para tentar contribuir de algo acerca do qual a Suzana poderia falar muito mais do que eu, e com muitíssima competência, muito mais. Agradeço ao André pela gentileza, pelo contato, peço desculpas pelos eventuais imprevistos ali que nós tivemos e tudo, né, por essas eventualidades, mas, de fato, se essa aula, esse compartilhamento puder nos mover para amarmos mais a Bíblia hebraica, as aulas da Suzana, que são imperdíveis, pessoal, vocês não podem perder. Perder uma aula da professora Suzana é um pecado mortal, não dá para perder, tá? Então, foi a minha querida orientadora no doutorado, conhece tudo e mais um pouco de conceitos de Bíblia hebraica, de Tanar, muito mais, e eu só posso ser, mais uma vez, grato a ela, à USP, ao André e a cada um de vocês pelos ouvidos caridosos, generosos, e muito obrigado mais uma vez, viu? Obrigado de coração. Um grande abraço para você. Olha lá, Abacuque aqui. Grande abraço, Suzana, para você, para todos. Sejamos todos nós, né, abacuqueados, abraçados, se me permitem esse neologismo, né, no momento de pandemia, que Deus, sobretudo, o Deus da Bíblia hebraica, nos abrace. Que Ele abençoe a vida de cada um de nós. Muito obrigado pela generosidade e pelo convite de novo. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado, Carlos. Muito obrigado. 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 Boa noite a todos. Boa noite.